Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Zigurat. O tema de hoje será sobre as principais tendências do BIM para 2025 e 25 e o futuro da digitalização na construção. E a nossa palestrante de hoje é a professora Regina Rochel. Daqui a pouco eu vou apresentar ela e ela vai falar um pouco com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e urbanista e sou gerente de relações institucionais aqui da Zigurate. E para quem não conhece a Zigurate, a gente é um instituto de tecnologia que a gente tem programas de formação online, tanto masters profissionalizantes como cursos de aperfeiçoamentos, voltados para a área de arquitetura, engenharia e tecnologia. Nós estamos aqui em Barcelona, nossa base é aqui, e a nossa comunidade global ela é bem grande, tem mais de 120 nacionalidades espalhadas por todo o mundo e mais de 20 mil pessoas nessa comunidade, entre professores, alunos e professores. A gente está há 20 anos no mercado e hoje a gente vai ter uma masterclass que é um oferecimento do nosso Master Internacional em BIM Management, que é um dos nossos cursos ou masters oferecidos no idioma português. E para falar um pouco sobre esse programa, rapidinho, antes da gente começar a masterclass, eu vou chamar o meu colega Eduardo Pinheiro, ele vai explicar um pouquinho para vocês. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas. Então, só antes de começar a Masterclass, falando sobre este Master. Nessa formação, vamos abordar 5 temas importantes, que são em 5 blocos, no qual abordaremos todo o ciclo de vida do ativo, através da metodologia e tecnologia BIM. É um curso de 1 ano, no qual o início será para o dia 28 de abril de 2025. Ele é 100% online, com aula síncrona, ou seja, 2 vezes na semana. E estamos aqui com as primeiras matrículas. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações, é só escanear o QR Code que aparece aí na tela e teremos um enorme prazer em atendê-los. Uma boa tarde a todos, uma boa aula e deixo com vocês. Obrigada, Edu. Agora eu vou apresentar para vocês a Regina Rochel, ela é professora, pesquisadora da Unicamp, ela é professora também no nosso Master de BIM Management aqui na Zigurate. Ela é engenheira civil, mestre em mecânica dos solos, doutora em engenharia elétrica e ela é uma referência do BIM no Brasil, porque ela é pioneira na inclusão do BIM no ensino de graduação em todo o país. Então, hoje ela vai mostrar para a gente um pouco dessas tendências para 2025. Regina, bem-vinda. Passo a palavra para você. É um prazer recebê-la aqui hoje. Muitíssimo obrigada, Renata. Boa tarde, olá para todas e todos. Confessar que, Renata, sempre tive vontade de dar uma masterclass na Zigurate. E aí chegou a minha oportunidade. Ai, que Estou bom. muito, muito feliz, tá? Vou começar a compartilhar aqui com vocês as minhas transparências. Então, vamos começar, né? O título da masterclass é Principais Tendências do BIM para 2025 e o futuro da digitalização na construção. Eu sou Regina Ruschel, como já fui apresentada pela Renata, sou engenheira civil, tenho um doutorado em engenharia elétrica. Eu atualmente sou professora sênior na Universidade Estadual de Campinas e tenho uma atuação ativa no momento junto à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ao BIM Fórum Brasil, ao BIM Excellence Initiative e ANTAC. Eu desenvolvo pesquisas na modelagem da formação da construção, junto à Unicamp. E enquanto dava aula na Unicamp, na graduação de Engenharia Civil, de Arquitetura e Urbanismo, fui sim pioneira na introdução do BIM na graduação. E agora, em 2024, dezembro, eu fecho a coordenação de 2 células BIM do projeto Construa Brasil e continuo na liderança de uma rede de células BIM no Brasil com 24 universidades, 34 cursos, fazendo atualização das suas matrizes curriculares para incluir BIM. Sou professora, então, no Master BIM Zigurate, desde 2023, com muita alegria. Vamos começar com o problema, né? Porque a gente sempre parte do problema para solucionar um problema. O setor da arquitetura, engenharia e construção, ele é conhecido
internacionalmente como um todo, por seus métodos tradicionais e pela lenta adoção de avanços de inovação tecnológicas. Ele é considerado uma indústria menos digitalizada, com investimentos menores em pesquisas comparando com outros setores. Além do mais, a gente tem um outro grande problema, que nós enfrentamos uma grave escassez de mão de obra em todos os níveis, desde a obra até o projeto, até as diretorias. Portanto, eu acredito que fazer esse investimento em você no Master International BIM Management, por exemplo, ou nos cursos de aperfeiçoamento em inteligência aplicada à construção e tantos outros, você está com uma chave para abrir portas para você na construção, e nós aqui na Zigurato estamos mitigando esse grande problema da nossa área, tá? Como resultado, a gente tem um crescimento de produtividade atrás, comparativamente a outras indústrias como a manufatura. Então, como solução, a gente identifica um surgimento de novas conceituações, como digitalização, digitização, que é o termo utilizado na ISO 19650 no seu título, transformação digital, Virtual Design Construction, que muitas vezes é entendido como BIM, mas não é BIM, encapsula BIM, e Indústria 4.0. Então, essas conceituações, que vão no sentido de um esforço de, então, melhorar a nossa prática, confirma uma infinidade de tecnologias e fenômenos tecnológicos que nós precisamos entender de forma holística como um todo. E eu acredito que essa masterclass aqui vai nos ajudar nesse sentido, tá? Vamos então para a definição da indústria 4.0. Indústria 4.0, não construção 4.0. A indústria 4.0 é entendida como uma mudança na lógica de fabricação. A gente tem, então, uma descentralização e uma autorregulação de criação de valor. Quando a gente leva isso para a construção civil, a gente faz uma disrupção no nosso setor, tanto em projeto como em construção e também em operação. Agora vamos olhar para o significado de construção 4.0. Não há uma definição clara e acordada para a construção 4.0, mas ela pode ser considerada como uma estrutura transformadora baseada em três pilares, três tendências: produção industrial, sistemas cibernéticos e tecnologias digitais. Dentro de produção industrial, a gente tem conhecimentos já muito bem estabelecidos e eu diria que antigos, como a pré-fabricação, a modularização, mas agora a gente acrescenta impressão 3D, robótica, e a gente faz também uma nova roupagem para pré-fabricação e modularização. Sistemas cibernéticos têm a ver com a internet das coisas, sensores, atuadores, robôs, drones. E tecnologias digitais é onde a gente aqui no Master International BIM Management está em casa, que tem a ver com Building Information Modeling, computação em nuvem, Big Data, blockchain, realidade virtual e simulações. Mas nem mal entendemos indústria 4.0, nos vem a 5.0, certo? Então, enquanto a indústria 4.0 ainda está se desdobrando para tornar a fabricação e a produção inteligente, a gente se depara com a indústria 5.0, que está sendo conceituada, impulsionando as sinergias de expertise humana única combinada à máquina. Então, toda vez que você em projeto em escrita, usa o ChatGPT, por exemplo, que é um exemplo de Large Language Model, nós estamos inseridos na indústria 5.0. Não deve ser entendida como uma continuação cronológica e alternativa ao paradigma existente da indústria 4.0, mas sim como uma complementação e extensão. Então, a indústria 5.0 ela é caracterizada por profissionais intelectuais altamente qualificados, guiados por máquinas de alta velocidade e precisas para trazer de volta o caráter humano na criatividade da fabricação. Mas eu, Regina Rucho, entendo que descrever a evolução da indústria por esse agrupamento, essa fragmentação de indústria 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, termina aqui.
acredito que quando a gente evoluir, ir além da indústria 4.0 e 5.0, nós vamos encontrar uma outra categorização, tá? E nessa masterclass, tá? Eu quero decifrar com vocês a construção 4.0 de forma holística e abrangente. Eu quero revelar os tópicos dominantes, destacar qual é o interesse em tecnologia inovadora dentro do setor da arquitetura, engenharia e construção. E eu escolhi fazer isso por meio de uma revisão sistemática da literatura. Nada mais comum para um professor, né, acadêmico, buscar uma revisão sistemática da literatura. E não é qualquer revisão sistemática, ela é super atual, ela é de 2024, publicada na Automation in Construction, tá? Esses autores listam essa nuvem de palavras, realmente é uma nuvem de palavras. 38 tecnologias da construção 4.0. E eu destaquei em negrito aquelas que eu tenho conforto com, porque eu já estudei, eu já ensinei, ou eu já criei pesquisas com. Modelagem 3D, impressão 3D, inteligência artificial, aprendizado de máquina, avaliação automatizada, blockchain, Building Information Modeling, chatbot, projeto assistido por computador, gêmeo digital, internet das coisas, análise preditiva, sensores, edifício inteligente, interface do usuário, realidade virtual, aumentada, mista, estendida, gestão do futuro do trabalho. Tudo coisas que eu já ou ensinei ou trabalhei diretamente com. Então, veja só, eu estou mergulhada na construção 4.0. E vocês me assistindo também vão ter a mesma sensação. Se vocês escolherem entre esse nuvem de termos, essa nuvem de tecnologias, se vocês se identificarem trabalhando com elas, tá? Se vocês não se identificam, aí é um sinalizador que você deve buscar isso, tá? Essa revisão sistemática da literatura, então, faz a evolução temporal dessas tecnologias. Se você vê essas bolinhas, o quanto maior é a bolinha, mais ela é trabalhada, pesquisada. E no eixo X, enquanto mais à direita ela está, mais atual ela é. Então, a gente vê que as mais pesquisadas são BIM, realidade virtual, realidade aumentada, pré-fabricação, sensores e impressão 3D. E as mais atuais, as mais recentes, são chatbot, avaliação automatizada, análise preditiva e, olhe lá, gêmeos digitais, tá? Podemos olhar para essa evolução com um outro gráfico, um gráfico que a gente chama de um gráfico de área, que também mostra a evolução temporal, e aqui selecionaram 10 tecnologias. Olha aqui em vermelho, BIM. BIM é predominante, ele nasceu mais ou menos aqui no início dos anos 2000, e ele ainda continua muito forte, mas está com uma leve tendência de diminuição. Aqui na faixa cinza, a gente tem as outras tecnologias, esse grupo de outras tecnologias que não são essas que estão listadas aqui. A gente vê aqui em laranja, tá? A realidade virtual aumentada e a estendida, e veja só, ela nasceu lá em 1970, teve grande força até o início da década de 80, e aí ela foi diminuindo e ela está hoje, não vou dizer que ela está em decadência, mas ela está perdendo ênfase em pesquisa. Outra coisa que ela está mudando, que ela está mudando de nomenclatura, se agrupando e agora sendo entendido como metaverso, tá? A gente tem pré-fabricação, veja bem, também nasceu lá atrás, né? Mas agora ganha uma nova roupagem e ganha atenção. A gente tem a impressão 3D aqui em amarelo, tá? Robótica, que veio lá de longe, mas agora ganha atenção também. CAD morrendo, tá? E internet das coisas nascendo para nós e cloud também nascendo, tá? Quem é quem em termos de países que têm pesquisadores que trabalham com essas tecnologias, né? Então a gente vê aqui a China ganhando espaço, os Estados Unidos perdendo espaço, né? O Reino Unido mantendo o seu espaço, aparecendo Malásia, Austrália também se mantendo em foco, tá? E a gente vê aqui a Rússia aparecendo, né? E a Índia, que já teve grande repercussão, tem hoje uma repercussão menor, tá?
interessante para você que busco trabalhar com BIM, né? Para onde eu vou, se eu quero para o país, mundo como um todo, tá? Agora, esses autores categorizaram aquela nuvem de tecnologias em 4 grandes grupos, tá? O grupo de maior quantidade de pesquisa, que eles caracterizaram como dominantes, os recentes com quantidade de pesquisa, que caracterizaram como emergentes, pouca pesquisa, então pouco desenvolvido, ou pouca pesquisa, mas com potencial futuro, nichos, tá? Então, como dominantes, a gente vê BIM, modelagem 3D, inteligência artificial, machine learning, CAD, nuvem, pré-fabricação, robôs, sensores e as realidades virtual aumentada, misturada e estendida. Então, são os dominantes, né? As emergentes que surgem com força, então a impressão 3D, Big Data, blockchain, análise de dados, digital twin, drones. As pouco desenvolvidas 5G, controle de acesso, chatbot, crowdfunding, criptomoeda, geolocalização, análise preditiva, mobilidade urbana e os nichos, GIS, GPS, ciência de materiais, metaverso, construção modular, prédios, edifícios inteligentes, cidades inteligentes, a interface com o usuário. Então, isso aqui é interessante, por exemplo, para quem vai fazer pesquisa. Então, quem vai fazer pesquisa vai olhar com certeza esse conjunto de pouco desenvolvidos e nichos para dar força. As empresas vão olhar para os dominantes e para os emergentes para fazer inclusão no seu negócio, tá? Agora, olhando um pouco para o lado da sinergia que é requerida entre educar, pesquisar e trabalhar, né? Indústria, educação e pesquisa. A academia, ela tem uma grande responsabilidade em permanecer na vanguarda, e ela sim faz fazendo pesquisa. No caso do Brasil, as instituições brasileiras que têm pesquisa e ensino, as universidades federais, públicas, as públicas estaduais e as universidades particulares que têm força em pesquisa, elas estão na vanguarda, tá? Mas, ao mesmo tempo, dentro delas, no ensino, a gente encontra estruturas rígidas e bem estabelecidas que, às vezes, nos dão um certo desafio em renovar as nossas competências e como nós ensinamos, tá? E a questão de você aproximar a indústria da pesquisa também tem as suas dificuldades, né? Porque os processos acadêmicos de pesquisa são mais lentos, um mestrado é 2 anos, um doutorado é 4 anos, e muitas vezes a empresa quer um retorno de 6 meses, tá? Então, é difícil você encontrar esses parceiros. Existe uma grande burocracia dentro da universidade para estabelecer esses convênios e um custo alto dos pesquisadores, tá? Essa revisão sistemática da literatura, ela também fez outros agrupamentos que chamou minha atenção, principalmente com a questão do ensino. Então, esse grupo nessa revisão sistemática, além de caracterizar as tecnologias como dominante, emergente, pouco desenvolvida e nichos, também colocou as tecnologias em outros 4 grandes grupos. Tecnologias voltadas à visualização. BIM está dentro de tecnologia voltada à visualização. Acredito que esses autores assim o fizeram porque entenderam o BIM como modelo. Se entende BIM como modelo, BIM está para representar. Portanto, você pode associar à visualização. Mas nós que trabalhamos e praticamos BIM, né? BIM não é só modelo, BIM é processo, BIM é política, tá? Então, aqui eu tenho uma certa discordância desses autores de colocar BIM como uma tecnologia de visualização. Chamaram atenção para os gêmeos digitais e todas as tecnologias que emergem para viabilizar gêmeos digitais, tá? E aqui eu achei muito interessante porque eles associam a questão da inteligência, do smart, tá? Isso é muito coerente com o que alguns pesquisadores definem de gêmeo digital. Definem gêmeo digital não só como uma cópia digital do real, tá?
uma cópia que você transfere o comportamento do real para o digital. Não. Gêmeo digital, o digital também deve influenciar e atuar no físico, tá? Então, melhorar, ele deve, ao conhecer como o físico se desempenha, ele deve analisar esse desempenho e fazer propostas de melhorar o desempenho deste do gênio físico, tá? Por isso que tem a questão do smart, né? De tomada de decisão, de sensores, 5G, IoT, smart building, inteligência artificial e machine learning, tá? E aponta como uma tecnologia que ele ainda chave, mas ainda não é uma grande facilitadora, como os large language models, que a gente pode entender como os chat GTPs, tá? E ele aponta que os Large Language Models, ChatGPTs, podem ser usados de múltiplas formas, tá? Em assistência ao projeto, na concepção e visualização e seleção de materiais, na checagem de regulamentos, de códigos, na estimativa de custos, na gestão de projeto, no compartilhamento de conhecimentos, na revisão colaborativa de projeto, na análise de eficiência energética e análise de segurança. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a gente tem um curso de aperfeiçoamento que fala de IA aplicada à construção. Com certeza, esse curso de aperfeiçoamento vai dar esse enfoque. Mas você vê que nós ainda estamos fazendo gerando competências, duas competências separadas. A gente está aprendendo a ensinar, né? Dar a competência, em tudo que a gente faz, apoiada por Large Language Models e por outros algoritmos de inteligência artificial, mas também estamos ensinando competências BIM desassociadas a esses recursos, tá? Acredito que futuramente essas coisas vão se unir, vão se juntar, tá? E tem a tecnologia de facilitadores importantes, como drones e robôs, que automatizam o canteiro de obras, capturam geometrias, detectam danos e desvios do modelo, executam várias tarefas para melhorar a segurança no local do trabalho, tá? Então, drones e robôs é algo para a gente colocar em obra. Agora eu estou deixando de olhar para aquela revisão sistemática da literatura e estou olhando para uma outra referência, o radar de impacto da Gardner. E o radar de impacto que foi divulgado em janeiro de 2024. E ele coloca esse mundo de tecnologias que tem sobreposição, de certa forma, com essas que eu enumerei para vocês anteriormente, mas ele as distribui dentro de um radar dividido em quatro quadrantes: Smart World, que é mundo inteligente, uma revolução em produtividade, privacidade e transparência, e os facilitadores críticos. Eu vou chamar atenção para o quadrante de Smart World e revolução em produtividade, porque eu vejo aqui uma interface conosco na construção. Esse radar ao centro, quando ele coloca uma tecnologia ao centro, ela é uma tecnologia que já está em uso. Logo no círculo cinza mais claro, é uma tecnologia para daqui a 1 ano, 3 anos, e depois para daqui a 3 a 6 anos, e depois para daqui a 6 anos e a 8 anos. Então, olha lá, os, a arquitetura generativa, que já é muito usada em projeto, já está colocado como now, como agora, tá? Os digital twins estão colocados como algo que tem a ver com o mundo inteligente, o smart world, mas é uma tecnologia que nós vamos ficar mais confortável com dentro de 1 ano a 3 anos. E aí a gente vai evoluir para espaços inteligentes, nós vamos evoluir para construir espaços inteligentes, projetar espaços inteligentes, estar dentro de espaços inteligentes de 3 a 6 anos. Até a gente ir para spatial computing daqui a 6 a 8 anos. E a gente vê, dentro de 3 anos, a gente tem esses Generative AI Enablers, que é ter esses assistentes virtuais bastante usando com muita frequência e conforto daqui a 1 ou 3 anos. E olha só, daqui a 3 a 6 anos a gente tem visão computacional. Onde entra a visão computacional? Muito no canteiro de obras, tá? Agora vamos falar de 2025, né?
Então, a gente vê como tendências que a construção 4.0 é considerada uma oportunidade substancial para aumentar a produtividade e a eficiência do nosso setor. Eu vou mostrar esse olhar por meio de políticas públicas atuais e eu escolhi a União Europeia e o Brasil para a gente ver essas políticas públicas de imediato, como elas estão, tá? Na União Europeia, eu peguei o programa Europa Digital, o Plano de Ação de Economia Circular e Renovação, e no Brasil, eu peguei o projeto Construir Brasil e o lançamento da nova estratégia BIM-BR. Olhando para o primeiro programa, que é o Digital Europe Program, ele é um programa com tempo limitado, ele iniciou em 2021 e termina em 2027, portanto, está bem no meio do programa, tá? Ele tem como ênfase a transformação digital da indústria e da indústria como um todo, não necessariamente a da construção civil, e ele vê como políticas-chaves para a transformação digital a computação de alto desempenho, a inteligência artificial, a cibersegurança, a competência digital avançada, implementação e melhor utilização de capacidades digitais e interoperabilidade. Como que esse programa pensa em gerar essa transformação digital? Por meio desses hubs, que ele chama de European Digital Innovation Hubs, tá? Esses hubs, eles atuam como facilitadores para reunir. Reunir quem? Quem está interessado em se transformar, que são as indústrias, as empresas, a administração pública, e quem vai ajudá-los a se transformar? Pequenas e médias empresas, startups, que têm competência nas políticas chaves transformadoras, tá? Então, esses hubs vão juntar quem está interessado e quem já tem competência e ajudar quem está interessado a se transformar, tá? Como? Traça-se uma avaliação de maturidade digital, não é maturidade BIM, não, maturidade digital. Identificando a maturidade digital, traça-se uma jornada para a transformação digital. Já o outro programa, que é de economia circular, ele é uma estratégia de longo prazo da Comissão Europeia, tá? Que tem o foco na economia circular. Então, ele vai desenvolver regulamentos, financiamentos, vai campanhas de conscientização, promover parcerias. De que forma a construção civil entra dentro dessa estratégia de longo prazo? Porque nós produzimos um dos ativos que eles estão interessados na economia circular, que são os edifícios e a construção. Então, deseja-se abordar o desempenho e a sustentabilidade dos produtos da construção, melhorar a durabilidade e adaptabilidade dos ativos, integrar a avaliação do ciclo de vida à compra e à estrutura de financiamento, revisar metas de recuperação de materiais para resíduos da construção e demolição e reduzir a impermeabilização do solo, reabilitar áreas contaminadas. E um eixo transversal para conseguir fazer tudo isso é a transformação digital. O terceiro plano, que também é uma estratégia de longo prazo, mas tem algumas metas temporais, 2030, 2050, tá? Ele pretende fazer a renovação do parque já construído de residências, edifícios residenciais e não residenciais, mais uma renovação visando a eficiência energética desses prédios, tá? Então, o que se quer? Eficiência energética em primeiro lugar, acessibilidade financeira, que isso seja viável financeiramente para os envolvidos, descarbonização e integração de energias renováveis, pensamento do ciclo de vida e circularidade. Então, olha, veja só, tem ligação com este programa. Altos padrões de saúde ambientais. E olha só esse item aqui. Enfrentar em conjunto o duplo desafio das transições ecológicas e digitais. Então, você vê a União Europeia preocupada com a transformação digital, mas BIM está bastante em segundo plano. Parece que BIM já está instalado e agora eu consigo
olhar para coisas além do BIM, tá? E no Brasil, tá? No Brasil, a gente tem, finalizando agora, no ano de 2024, o projeto Construa Brasil, que foi um projeto estruturante, nasceu no governo anterior, no Ministério da Economia, e foi continuado no governo atual pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Ele visa melhorar o ambiente de negócio do setor de construção, incentivando empresas a se modernizarem. Como? Desburocratizando, digitalizando, industrializando. Então, foram feitas muitas entregas, e eu trouxe aqui para vocês do lado direito 7 delas. Eu dei ênfase à digitalização, porque eu participei desse projeto e participei deste eixo, tá? Mas não quer dizer que os outros eixos não tiveram a mesma quantidade de produtos. Mas eu destaco no eixo de desburocratização o guia que orienta boas práticas para códigos de obras e edificações. Veja só, são 5.000 municípios no Brasil, cada município tem o seu código de obra, portanto, cada lugar tem a sua forma de aprovar projetos, né? Realizar licitações. Então, aqui foi feito um estudo para simplificar e homogeneizar. A gente tem agora muitos conteúdos em capacitação EAD pública, gratuita, pelo ENAD. A gente tem diagnóstico de maturidade BIM, ainda não chegamos na maturidade digital, mas já temos uma ferramenta de diagnóstico de maturidade BIM. A gente já tem os primeiros guias de aplicação de BIM, IoT e blockchain, tanto para a gestão de ativos como obra. A gente tem um portal BIM acadêmico para ajudar as universidades a se transformarem, e um protocolo para um plano de implementação BIM curricular. As empresas não fazem PIB, plano de implementação BIM, na empresa? A gente tem agora um plano de implementação BIM curricular. E, não menos importante, acho extremamente importante, voltado à industrialização, a gente tem uma nova norma publicada agora em dezembro, tá? De coordenação modular para edificações, e tem estreita ligação com industrialização, com customização em massa, e vai dar muito pano para manga para mestrados, porque fazem sugestão de plataformas de industrialização, e as plataformas de industrialização podem ser baseadas em BIM. Então, aqui a gente tem muito pano para manga para pesquisa, tá? E falando sobre a nova estratégia BIM-BR, que foi lançada agora, semana passada, né? Ela é uma política de transformação digital da indústria da construção. Ela se manteve fiel ao decreto de 2024 de janeiro, que apresentava esses 11 objetivos para implementar BIM como um todo no Brasil, difundir BIM, estruturar a administração pública, apoiar essas múltiplas instâncias de administração pública, favorecer o investimento, capacitar e formar, não só capacitar, mas também formar, propor atos normativos, desenvolver novas técnicas, aperfeiçoar a plataforma BIM-BR, fomentar a aplicação de novas tecnologias, olhando para a construção 4.0, especificações abertas, então a questão da interoperabilidade, e BIM para o fomento da construção industrializada e sustentabilidade. Esse último item aqui é um item novo, tá? Da estratégia publicada agora em 2024. Agora, olhando para a nova estratégia BIM-BR, que foi lançada semana passada, veja só, ela faz parte do novo PAC e da nova política industrial denominada Nova Indústria Brasil. Portanto, ela é uma política de Estado, tá? E a estratégia BIM-BR traz para essa política de Estado duas missões, a missão 3 e a missão 4. A missão 3, que é garantir infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis. E a missão 4, impulsionar a transformação digital da indústria. Veja que importante para o Brasil, tá? Essa estratégia ela é organizada em 3 eixos: o eixo da estruturação do setor público, o eixo da capacitação e informação e o eixo de apoiar o desenvolvimento, inovação e sustentabilidade na construção por meio do BIM. A gente vê que o eixo A e B tem bastante diálogo com todos os objetivos da estratégia BIM-BR, e o eixo B menos interface, mas não é menos importante, porque não tem como fazer BIM
sem saber BIM, certo? Esses eixos, eles são desmembrados em ações. E essas ações, elas são descritas por diretrizes, objetivos, indicadores e metas. Eu vou mostrar isso para vocês. Um exemplo de ação, que são essas que estão aqui embaixo, ó, tá? Mais do eixo A. Então, tem como diretriz fomentar o uso do BIM em contratações públicas de obras e serviços de engenharia. O objetivo é impulsionar e fomentar o uso do BIM na administração pública, federal, distrital, estadual. Metas: contratos, 20% dos contratos em 2025, 30% dos contratos em 2016, 40% dos contratos em 2027. Então, aqui a gente vê o incentivo a contratações públicas nas múltiplas esferas. Isso é muito forte. No eixo B, tá? Que é o da formação. Então, fomentar o ensino superior e técnico em BIM, incentivar que instituições de ensino públicas promovam a atualização das matrizes curriculares no ensino de arquitetura, engenharia e técnica de edificações. Meta: 14 matrizes curriculares em 2025, 28 em 26, 42 em 27. Acho que isso aqui é uma meta totalmente plausível, porque como eu lidero a rede de células BIM da ANTAC no Brasil, somos 24 instituições, já estamos trabalhando com 34 matrizes curriculares, então eu acredito que a gente tem condições sim de ir além da meta estabelecida. Então veja que importante, a gente tem atualização de matrizes curriculares. E o terceiro eixo, apoiar pesquisa, desenvolvimento e inovação para o desenvolvimento econômico e sustentável da construção por meio do BIM em tecnologias correlatas. Impulsionar parcerias e políticas de incentivo a startups, parques tecnológicos, centros de incubação, que promovam a transformação do digital sustentável. Veja só, a gente vê aqui, tá, os hubs, né? Que nós já apresentamos que foi uma estratégia da União Europeia. A gente vê os hubs aqui também como uma possibilidade, né? Como de criação dessas parcerias aqui, tá? Gostaria também de fechar apresentando algumas possibilidades para 2024, 2026, vindo da BNT TCE 134, que nós vamos ter a ISO 2650 em português, partes 4, 3, 4 e 5 publicadas, provavelmente em 2025. Talvez a gente tenha também a nova BNT de objetos BIM, uma nova única nossa, não temos nenhuma outra semelhante no mundo, acho que ela vai ter bastante impacto no mundo como um todo. E do Bem Fórum a gente tem provavelmente um esforço para ter template de requisitos de formação em português, um framework de implementação BIM para empresas, BIM voltado para ferrovias e matriz de competências BIM. Então, vou fechar com as tendências de 2025, uma leitura final a partir de tudo que eu já falei para vocês. A partir de tecnologias dominantes da construção 4.0, eu vejo que empresas vão abraçar as tecnologias emergentes e de nicho e que instituições de ensino e pesquisa vão aprofundar tecnologias não bem desenvolvidas. Aplicar a transformação digital para entregar um ambiente construído e sustentável é uma coisa que está acontecendo e vai acontecer. Na União Europeia, a gente vê o parque sendo renovado, a ênfase em renovação do parque construído, com ênfase em eficiência energética e economia circular. No Brasil, a gente vê ênfase em ampliação do parque construído, com ênfase em produtividade. Capacitar e adotar é uma constância, tá? Renovar o ensino é uma demanda, tá? Buscar evoluir na maturidade BIM é importante e buscar evoluir na maturidade digital também, tá? Vai ser uma preocupação também. E assim, eu agradeço vocês estarem comigo nessa masterclass. Estou aqui para responder perguntas, se estiverem. Aqui estão os meus contatos, Regina Russo Unicamp, regina.russo Gmail, o meu LinkedIn, se você quiser conhecer a minha produção, meu Lattes e meu Orcid. E agradeço bastante a sua participação. Obrigada, Regina. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito boa a apresentação. A gente tem um panorama
bem completo do caminho que a gente, né, em direção de onde a gente vem para onde a gente vai, e tem ainda um caminho longo para a gente percorrer. Tenho algumas perguntas aqui, como as pessoas vão entrando, às vezes, na metade da apresentação, pode ser que algumas já foram respondidas na sua fala, mas eu vou fazê-las igualmente, assim, fica aqui para quem não tiver escutado. Professora, na sua opinião, qual a previsão média de tempo que as construtoras vão levar para implantar completamente o sistema de BIM nos seus projetos? Ah, essa é uma pergunta que vale US$ 1 milhão. Eu acho que é um processo contínuo, certo? E a gente vê que o processo de implementação de BIM dentro de uma empresa varia de 2 a 4 anos. Existe muito voltar para trás, iniciar e parar e voltar, e retomar. Então, essa é a resposta. Eu acho que eu não tenho como respondê-la, só nesse sentido mesmo. Certo. E sobre a resistência, porque a gente vê que tem muita resistência ainda no mercado da construção, porque aprendemos de uma forma e ainda estamos em processo de transformação, né? A senhora falou como as que perdão, Desburocratização. desburocratizar, digitalizar e industrializar são alguns dos incentivos, né, às empresas para se modernizar. E qual seria a maior resistência? A senhora acha que é mais mentalidade ou por quê? As empresas ainda têm muita resistência em relação à implantação do BIM? Bom, eu acho que a resistência está cada vez menor, tá? E o interesse está cada vez maior. A resistência está na zona de conforto, né? Não querer sair da sua zona de conforto, né? Geralmente uma resistência cultural. Mas quando você se coloca no exercício e para entender o que é mudar, tá? Eu acho que essa resistência cai. E se você faz isso de uma forma facilitada, ela ainda é muito, bom, não vou dizer que ela seja simples, mas ela é mais compreensível. Certo. O Thomas mandou uma pergunta. A senhora pensa que o BIM aplicado à construção integrada, à geração fotovoltaica, é tendência para 2025? Ah, com certeza, né? Você vê no parque um movimento muito parecido com o europeu de garantir casas com energia fotovoltaica, né? Garantir a questão da independência externa a baterias, então, né, também fabricar baterias no Brasil, para a questão da mobilidade. Então, assim, com certeza, sim. E aqui no início, a Bianca perguntou qual o artigo da revisão sistemática que a professora está usando. Ai, agora eu tenho que olhar aqui o nome direitinho. Deixa eu falar. Hum, deixa eu ver ele aqui. Está bem aqui no meu PDF. Ele é um artigo que o título dele é Digital Technologies in Architecture, Engineering and Construction. Ele é da Automation in Construction, de 2024. Deixa eu ver aqui. Ele é um artigo que está aberto. A Automation in Construction, ela é fechada, né? E deixa eu ver se eu consigo o DOI dele. E eu vou colocar aqui na... não consigo o DOI por aqui. Essa masterclass, ela vai, tem muita gente perguntando também, aproveito que eles estão pedindo essa referência, a masterclass vai ficar gravada, depois vocês podem anotar também o que a professora Regina está dizendo e buscar, se a gente não Eu vou conseguir botar aqui no colocar aqui chat, eu não sei agora. se eles vão ter acesso, tá? Mas aqui no Sim, chat eu coloquei o DOI do artigo e ele é aberto. perfeito.
Em relação ao setor da infraestrutura, qual o maior desafio que a senhora acha que ainda tem a ser vencido em relação à nova BIM-BR, para alcançar os objetivos? Com certeza é a transformação de competências, né? E eu acredito que o setor de infraestrutura rodoviária no Brasil está se movimentando a todo vapor para essa modificação, né? Para essa transformação. Já tem esforços para levar, para sair já tem esforços para fazer contratação em BIM, projetação em BIM, agora esforços para levar BIM para a obra de rodovia. A gente vê agora um interesse também das ferrovias, tá? Então, é uma questão de processo de implementação de BIM nessas empresas, tá? E, e aí depois a competência que precisa ser instalada. Certo. E a previsão para atualização das bases de dados de prefeituras, de projetos antigos de edifícios, que hoje existem em plantas físicas, para BIM. Então, Tem. outra pergunta que vale 1 milhão, tá? Eu diria que a resposta para que isso aconteça, ela é demorada, né? A gente vê que a BIM nas prefeituras está bem menos avançado do que BIM ah, nos profissionais que atuam. Quem tem esse dado muito bem desenhado é o BIM Fórum Brasil em duas pesquisas recentes. Uma delas nas prefeituras feitas com a CEBIM, tá? E a gente vê que a incorporação de BIM dos profissionais que estão em prefeituras é muito menor do que os profissionais que estão atuando em projeto e construção, tá? Então, mas existe um esforço muito grande, tá? Para levar a competência em BIM para os municípios, tá? E aí pensa bem que incorporar BIM no negócio do município tem várias situações diferentes, né? Tem no cadastro, na gestão dos seus ativos, na aprovação de projetos, o desafio é múltiplo. Com certeza. É um pouco mais demorado, mas a gente tem esperança. Com certeza. E em relação à sustentabilidade, quais as principais contribuições do BIM? As principais contribuições do BIM têm a ver com a questão da simulação, né? Então, como a gente já está fazendo o modelo tridimensional, a gente agora consegue, por meio da interoperabilidade, conversar melhor com os simuladores, né? E mesmo conversar melhor com a, a questão dos créditos e contabilização de créditos. Então, assim, com certeza, né, BIM dá suporte à sustentabilidade, pela modelagem e por usos específicos voltados à sustentabilidade. Certo. Estão me perguntando sobre a Masterclass, ela vai ficar gravada, depois a gente vai subir na página web da Zigurat. Então, fiquem ligados que em 1, 2 semanas a gente disponibiliza a Masterclass. E quem tiver mais perguntas, vai mandando. Enquanto isso, eu vou perguntando para a Regina. A gente ainda está falando da implantação do BIM, das dificuldades, dos planos, e a gente já está sendo atropelado pela IA, né? E a interface do BIM com a IA. Então, qual é, não a previsão, não vou perguntar de previsão, mas os passos do Brasil nesse sentido, como a senhora acha que vai avançar? Eu acho que, na verdade, quem está preocupado com isso e vai resolver isso para a gente são os desenvolvedores de software, tá? Porque a gente já nota que existem ferramentas brasileiras, por exemplo, na parte de estimativa de custos, que já estão fazendo uso de IA para ajudar a criar regras, né? Você pode perguntar para um assistente de IA dentro da plataforma. Quero fazer uma regra de mapeamento assim. E aí o assistente de IA te sugere uma regra. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente
E os desenvolvedores de softwares têm muito atuação nesse sentido. Já estão fazendo isso, já estão preocupados com isso. Com certeza. A gente aqui na Ziggurat também está inovando nesses temas, a gente já está começando a pensar nesse 5.0 e começar a fazer interfaces do BIM e de todas as metodologias e ferramentas com a IA, né? Que acho que é o futuro. Mas, claro, o BIM ainda é vigente e tem bastante a se fazer em relação a isso. Eu acho que o BIM nunca vai deixar de ser vigente, né? Mas a gente vai cada vez usar ele de forma mais inteligente. Com Veja certeza. bem, a modelagem, vamos pensar na modelagem hidrossanitária, tá? Ela é maçante. Ela é maçante, é muita modelagem. Modelagem elétrica, ela é maçante e manual. Então, a gente precisa realmente desses assistants, sabe? Que nos façam as proposições, né? E a gente vai lá e faz os ajustes, entendeu? Claro. E essa parte mais automatizada, né, de que libere o ser humano profissional da construção para utilizar esse tempo para outras partes, né, do projeto, da Aham, gestão da obra. é. Hum, não tenho mais perguntas. Quer fazer algumas últimas observações, Regina? Tem alguém que falou aqui sobre a Gabin, que é o Heritage Sim, BIM. o Felipe falou, boa pergunta, Yasmin. Inclusive, tem o conceito de HBIM para utilização da tecnologia envolvendo patrimônios históricos. Exatamente. Por Era exemplo, mesmo. a gente conhece muito BIM para edificações, então tem um conjunto de processos, os componentes, né, as bibliotecas são voltadas às partes da edificação, né? Quando a gente vai para a rodovia, os componentes mudam, alguns processos também vão mudar, alguns usos novos vão aparecer, e assim também acontece com o HBIM, então os componentes são outros, a gente vai ter outros processos também, além desse que a gente está acostumado, então cada vez que você instancia, né, o BIM dentro de um contexto diferente, muda-se os conceitos, agrega-se novos usos, né? Certo. A Paula Mota, ela está conectada aqui com a gente. Ela mandou parabéns pela apresentação, Regina. E sinto uma confiança vindo de você em relação ao BIM no Brasil. Ah, com certeza, Paula. Bom, nós estamos num momento de mudança de chave muito interessante. Pera, tem uma pergunta do Dionísio. Ele fala: Nós gostaríamos de contribuir com os materiais para as células do BIM. Como podemos fazer isso? Manda um e-mail para mim, a gente marca uma reunião, a gente já faz o projeto dos módulos, tá? Toda aberta para que isso aconteça. Perfeito. Muita gente parabenizando. E acho que eu não tenho mais perguntas. Bom, a gente deixou o documento aqui. Eu vou repetir ele aqui embaixo para quem quiser acessar. Depois, quem quiser revisitar a Masterclass, bem-vindos. E quero agradecer muito a Regina, professora, é um prazer recebê-la. É um conteúdo muito potente, muito necessário. Espero que a senhora tenha aproveitado, gostado da experiência e teremos muitas outras propostas de Masterclass. Então, fiquem ligados que a Regina tem muita Se expertise quiser. para compartilhar com a gente. Ah, eu estou super com vontade de falar sobre ensino de BIM para vocês, porque eu tenho aí muita coisa para contar. Adorei estar com vocês, agradeço extremamente vocês estarem aqui comigo me ouvindo e as próximas audiências também online, remota também agradeço, né, a oportunidade de falar, tá bom? Obrigada, agradeço a todos que se conectaram, que se inscreveram e que continuaram com a gente até o final. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Regina. Um De prazer. nada. Um abraço a todos. Um abraço.